A história da mulher que viveu entre os vivos e os mortos na Pensilvânia. A pequena cidade de Mill Creek, na Pensilvânia, sempre foi conhecida por sua tranquilidade e paisagens pitorescas. Nos últimos meses, no entanto, um véu de terror começou a envolver nossa comunidade. Relatos de desaparecimentos e surtos de insanidade surgiram, deixando todos nós inquietos. E, de alguma forma, eu fui arrastada para o centro dessa tempestade. Meu nome é Jane Miller. Sempre fui uma pessoa comum, dedicada à minha família e ao trabalho na loja local. Mas havia algo em mim que ninguém sabia. Eu podia ouvir os sussurros dos mortos. Tentei ignorá-los por anos, achando que eram apenas fruto de uma mente cansada. Até a noite em que os sussurros se tornaram gritos. Era uma noite de outono. A névoa estava tão densa que mal se podia ver um palmo à frente. Senti uma força irresistível me puxando para fora de casa. Relutante, segui a direção indicada pelas vozes até o antigo cemitério da cidade. Esse lugar estava fechado desde os anos 80, depois de uma série de incidentes inexplicáveis que ninguém gostava de mencionar. Meu coração batia acelerado enquanto eu atravessava os portões enferrujados. A névoa parecia formar sombras em movimento ao meu redor, e eu podia sentir uma presença observando cada passo que eu dava. As vozes continuavam a sussurrar, mais insistentes a cada segundo. Ajude-nos, Jane, elas diziam. E eu sabia que não tinha escolha. Dentro do cemitério, encontrei uma lápide que parecia mais antiga e desgastada do que as outras. O nome estava quase ilegível, mas eu podia sentir a energia daquele lugar. Foi então que uma força invisível me derrubou no chão. Uma voz gutural soou em minha mente, tão real quanto qualquer outra coisa naquela noite. Você deve fazer o que pedimos, ou mais sofrerão. Eu me levantei com dificuldade, o corpo tremendo de medo, mas sabia que precisava seguir as ordens. O que poderia ser tão importante para os mortos? E por que eu? Antes de sair do cemitério, um último sussurro chegou aos meus ouvidos. Amanhã, o acidente. Previna-o, ou enfrente as consequências. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de pavor que eu nunca havia sentido antes. Dormi mal, atormentada por pesadelos e sussurros incessantes. O que os mortos queriam de mim? E até onde eu teria que ir para satisfazer suas exigências? Essas perguntas me assombraram enquanto o amanhecer se aproximava, trazendo com ele a promessa de um novo terror. Acordei com o coração acelerado, ainda lembrando do aviso dos mortos. A voz gutural ecoava em minha mente, como se estivesse tatuada na minha consciência. Vesti-me rapidamente e corri para o centro da cidade, desesperada para impedir o acidente que havia sido profetizado. Mas como eu poderia convencer alguém sem parecer louca? Enquanto caminhava pelas ruas, avistei um caminhão de entregas que parecia pronto para partir. O motorista, John, era um homem conhecido na cidade por ser pontual e cuidadoso. Um calafrio percorreu minha espinha ao perceber que era o caminhão que os mortos haviam mencionado. John Spear! Gritei, correndo até ele. Você não pode ir. Ele olhou para mim, confuso, mas a urgência na minha voz o fez parar. O que está acontecendo? Jane, por favor, apenas não saia hoje. Algo terrível vai acontecer. Confie em mim. John hesitou, os olhos cheios de dúvida. Eu podia ver a luta interna dele, tentando decidir se deveria acreditar em minhas palavras. Finalmente, ele desligou o motor e saiu do caminhão. Tudo bem, Jane. Eu vou ficar, mas você me deve uma explicação. Passei o resto do dia tensa, esperando pelo desastre que sabia estar por vir. À medida que o sol se punha, uma sensação de alívio começou a tomar conta de mim. Talvez eu tivesse conseguido impedir o acidente. Mas, então, ouvi sirenes ao longe, cortando o ar da noite com seu som estridente. Corri em direção ao som e, quando cheguei ao local, um cenário de horror se desenrolava diante de mim.
Um carro havia colidido com um caminhão em alta velocidade na estrada que levava para fora da cidade. Meu coração afundou ao perceber que, apesar de ter salvado John, o acidente havia ocorrido de qualquer maneira. Talvez fosse inevitável. Enquanto observava os paramédicos trabalhando freneticamente, senti uma presença familiar. A voz gutural voltou, mais forte e ameaçadora desta vez. Você não cumpriu sua missão. Agora, mais sofrerão. Senti um medo paralisante. Estava claro que não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse sendo manipulada, uma marionete nas mãos desses espíritos vingativos. O que eles realmente queriam? E até onde eu teria que ir para satisfazer suas demandas? Voltei para casa naquela noite, exausta e desesperada. As vozes não me deixavam em paz, sussurrando ameaças e ordens, alimentando meu medo e minha insegurança. Não sabia quanto tempo mais conseguiria suportar essa pressão, mas uma coisa era certa. Eu precisava encontrar respostas. E rápido. Os dias seguintes foram um borrão de medo e confusão. As vozes dos mortos não me deixavam em paz. Suas demandas se tornavam cada vez mais insistentes. Percebi que, se quisesse entender o que estava acontecendo, precisava investigar os desaparecimentos e os surtos de insanidade na cidade. Decidi começar pela biblioteca local, mergulhando nos arquivos antigos em busca de qualquer pista que pudesse me ajudar. Foi então que encontrei uma notícia datada de décadas atrás, sobre uma mulher chamada Emily Carter. Emily afirmava que os mortos a estavam forçando a fazer coisas terríveis. E suas previsões de eventos futuros sempre se concretizavam. A última entrada sobre Emily mencionava seu desaparecimento misterioso, que nunca foi resolvido. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber as semelhanças entre minha situação e a de Emily. Determinada a descobrir mais, fui visitar Teresa, uma velha senhora que havia trabalhado como servente no cemitério antes dele ser fechado. Teresa era conhecida por ser uma das poucas sobreviventes dos eventos sinistros daquela época. Ao chegar à casa de Teresa, senti um frio na espinha. A casa estava escura e silenciosa, como se o tempo tivesse parado ali. Bati na porta e, após alguns momentos, Teresa abriu, com uma expressão cansada e um olhar que parecia ver além do presente. "Ah, Jane, eu sabia que você viria", disse Teresa, com uma voz fraca mas firme. "Eles sempre escolhem alguém para continuar o ciclo." Sentei-me com Teresa na sala de estar, e ela começou a contar sua história. Ela falou sobre os eventos que levaram ao fechamento do cemitério. Vozes que sussurravam segredos terríveis, visões de horrores indescritíveis, e uma influência sombria que parecia crescer com cada pessoa que desaparecia ou enlouquecia. Emily Carter foi a primeira, contou Teresa, com os olhos perdidos no passado. Ela era como você, Jane. Podia ouvir os mortos, e eles a forçaram a fazer coisas terríveis. Quando ela desapareceu, pensei que os horrores haviam terminado, mas parece que eles apenas estavam esperando a próxima pessoa sensível o suficiente para ouvi-los. "Mas por que eu?" perguntei, a voz tremendo. "O que eles querem de mim?" Teresa me olhou com uma expressão de tristeza. "Eles querem algo de nós, Jane, algo que não podemos compreender. Você deve ser forte. Não deixe que eles te quebrem." Enquanto ouvia, percebi que estava envolvida em algo muito maior do que podia entender. Os sussurros dos mortos não eram meros ecos de vidas passadas, mas gritos desesperados por justiça e reconhecimento. Teresa me avisou que, se eu quisesse sobreviver, precisaria fazer o que os mortos pediam, mas também deveria buscar uma maneira de libertar suas almas atormentadas. Quando saí da casa de Teresa naquela noite, sentia um misto de medo e determinação. Precisava encontrar uma forma de quebrar esse ciclo e trazer paz tanto para os mortos quanto para mim mesma. Mas a cada passo que dava, os sussurros se tornavam mais altos, mais insistentes. Eu sabia que a estrada à frente seria sombria e perigosa,
Mas não tinha outra escolha. A luta estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a pressão das vozes tornou-se insuportável. Cada vez que eu ignorava suas ordens, algo ruim acontecia na cidade. Mais desaparecimentos, mais surtos de insanidade. Sabia que precisava agir, mas não sabia por onde começar. Então, uma noite, as vozes me deram uma nova instrução clara e assustadora. Realizar um ritual no antigo cemitério. Com o coração pesado, preparei-me para a noite mais aterrorizante da minha vida. Teresa havia mencionado algo sobre um ritual nos últimos momentos de nossa conversa, mas não tive coragem de perguntar mais na hora. Voltei à sua casa em busca de respostas, esperando que ela pudesse me guiar. Jane, eu sabia que chegaria a este ponto, disse Teresa, quando expliquei a situação. O ritual é antigo, passado de geração em geração, mas quase ninguém se atreve a realizá-lo. É perigoso, mas pode ser a única maneira de acalmar os mortos. Teresa me entregou um velho livro, suas páginas amareladas e gastas pelo tempo. Continha instruções detalhadas para o ritual, escrito em uma linguagem antiga que mal conseguia compreender. Mas havia algo sobre aquelas palavras que parecia ressoar dentro de mim, como se eu soubesse o que fazer instintivamente. Na noite do ritual, o cemitério estava envolto em uma neblina espessa, tornando a atmosfera ainda mais sinistra. Carregando uma lanterna, caminhei até o centro do cemitério, onde a lápide desgastada que me derrubara antes parecia esperar por mim. Ao redor, o silêncio era total, exceto pelos sussurros que agora pareciam mais frenéticos, urgentes. Seguindo as instruções do livro, desenhei um círculo ao redor da lápide usando sal e acendi várias velas ao seu redor. Cada gesto parecia trazer um pouco mais de vida àquela atmosfera pesada, e os sussurros tornaram-se mais claros, quase audíveis em palavras distintas. Com a voz trêmula, comecei a recitar as palavras do ritual, uma antiga oração que pedia pelo descanso das almas atormentadas. À medida que as palavras deixavam meus lábios, senti uma presença crescendo ao meu redor, como se os mortos estivessem se reunindo para ouvir minha súplica. De repente, uma rajada de vento apagou as velas, e o círculo de sal pareceu brilhar sob a luz da lua. As sombras ao meu redor começaram a se mover, formando figuras indistintas, mas inegavelmente humanas. Meu coração batia descontrolado enquanto continuava a recitar a oração, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Jane. Uma voz familiar sussurrou. Jane, você está nos libertando. A voz era de Emily Carter. Senti uma estranha mistura de alívio e terror ao ouvir suas palavras. Continuei o ritual, sentindo a energia ao meu redor crescendo cada vez mais. As sombras se aproximavam, suas formas se solidificando em figuras de pessoas que eu reconhecia de velhas fotografias e histórias da cidade. No clímax do ritual, uma luz intensa emanou do círculo de sal, cegando-me momentaneamente. Quando a luz diminuiu, as sombras haviam desaparecido e o silêncio era total. Sentia uma paz estranha, mas também uma sensação de vazio, como se algo vital tivesse sido arrancado de mim. Estava exausta, mas sabia que o ritual não havia terminado completamente. As vozes estavam em silêncio, mas a sensação de serem observadas não tinha desaparecido. Voltei para casa com um pressentimento sombrio, sabendo que algo grande estava prestes a acontecer. No caminho de volta, percebi que havia mais mistérios a serem desvendados, e que o ritual era apenas o começo de algo ainda mais sinistro e profundo. O destino de Mill Creek e seus habitantes dependia de descobrir a verdade por trás desses eventos sobrenaturais e encontrar uma maneira de trazer paz definitiva aos espíritos atormentados. Após o ritual, a paz que esperava encontrar não veio. Pelo contrário, a sensação de algo sinistro à espreita só aumentou. As vozes tinham cessado, mas a cidade continuava a ser envolta em uma atmosfera de desespero e medo. As pessoas pareciam mais agitadas,
e novos desaparecimentos eram relatados diariamente. Determinei que deveria haver mais alguma coisa que precisava ser feita. Algo que talvez tivesse escapado das instruções do livro antigo. Teresa, a velha senhora que havia me ajudado, me receberá novamente em sua casa. Seu semblante estava ainda mais cansado e preocupado. Jane, você fez tudo o que podia, mas às vezes os mortos não encontram paz tão facilmente, disse ela. Há forças que não podemos controlar ou entender completamente. O que você enfrentou é algo muito além do que qualquer um de nós já viu. Teresa sugeriu que eu fosse ao porão do cemitério, um lugar que sempre fora evitado por todos na cidade. Acreditava-se que ali residia a origem de toda a maldição que assolava Mill Creek. Armando-me com a lanterna e o livro, decidi encarar o desconhecido. O porão do cemitério era um lugar úmido e escuro, com o cheiro de mofo e decadência impregnando o ar. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, criando uma cacofonia de sons que quase me fizeram voltar atrás. Mas eu precisava de respostas. Ao fundo do porão, encontrei uma porta de ferro, antiga e enferrujada, parcialmente coberta por raízes que se infiltravam pelas rachaduras. Com um grande esforço, consegui abri-la, revelando um quarto pequeno e circular, com símbolos estranhos gravados no chão e nas paredes. No centro do quarto, uma caixa de madeira repousava sobre um pedestal. Sentia um poder intenso emanando dela, uma energia que parecia vibrar em harmonia com os sussurros que anteriormente me atormentavam. Sabia que aquilo era a chave para entender o que estava acontecendo. Ao abrir a caixa, encontrei um diário. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas o texto estava legível. Era o diário de Emily Carter. Suas entradas detalhavam sua luta com as vozes dos mortos e como ela havia sido forçada a realizar atos terríveis para apaziguá-los. Suas últimas palavras foram um aviso. Os mortos não querem paz. Eles querem justiça. E eles nunca pararão. Enquanto lia, senti uma presença no quarto. Olhei ao redor e vi sombras começando a se formar, tomando a forma de figuras humanas. Uma delas se aproximou mais e reconheci a figura de Emily Carter. Seus olhos, vazios e tristes, pareciam implorar por algo. Você precisa descobrir a verdade, disse ela, sua voz ecoando em minha mente. Os mortos querem justiça. Encontre o que foi feito a eles, e talvez eles encontrem paz. De repente, as sombras começaram a se dissolver, e a presença no quarto desapareceu. Eu estava sozinha novamente, com apenas o diário de Emily e a certeza de que havia mais para descobrir. Precisava encontrar os responsáveis pelo sofrimento dos mortos, descobrir os segredos sombrios que nossa cidade escondia. Ao sair do porão, o vento frio da noite me envolveu e olhei para o céu estrelado. Sabia que a jornada estava longe de terminar. Os mortos continuariam a me atormentar, e a cidade de Mill Creek permaneceria assombrada até que a verdade fosse revelada. Mas por onde começar? Quem eram os culpados? E até onde os mortos iriam para obter justiça? As respostas estavam em algum lugar, esperando para serem descobertas. E enquanto não fossem, a paz continuaria a ser um sonho distante, envolto em sombras e mistérios. O que havia começado como sussurros se tornará uma busca implacável por justiça. Mas para mim, restava a pergunta: quanto tempo mais eu poderia suportar antes de sucumbir ao mesmo destino que tantos outros antes de mim? A história não tinha fim. A luta entre os vivos e os mortos continuaria, deixando um rastro de medo e desespero. E no silêncio da noite, os sussurros voltariam, mais fortes e persistentes, esperando o próximo capítulo dessa história de terror sem fim.